Olá pessoal, Hilbert Gandra aqui passando para te dizer que eu sou presença confirmada, é claro, no Cruzeiro Mais Que Líder 2024. Fala pessoal, eu sou Alexandre Schitzler e sou presença confirmada no Cruzeiro Mais Que Líder 2024. A Império dos Brindes vai estar no Cruzeiro, vai ser um dos patrocinadores do Cruzeiro e a Império dos Brindes vai estar lá. Olá, me chamo Álvaro Domingues e eu tô aqui para falar que eu sou presença confirmada no Cruzeiro de Segurança Mais Que Líder. Fala pessoal, da tarde, tudo bem? Eu sou o Henrique Cardoso, tô passando aqui para dizer que eu também vou fazer parte do Cruzeiro Mais Que Líder. Fala pessoal, sou o Jean Zambon, sou presença confirmada no Cruzeiro Mais Que Líder 2024. Olá você, meu nome é Marcelo Dutra, fundador da Wave Imersão Linguística e patrocinadora do Cruzeiro Mais Que Líder 2024. Olá, eu sou Iraci da Costa e sou presença confirmada no Cruzeiro Mais Que Líder 2024. Dezembro de 2024 tem o maior cruzeiro de segurança do trabalho que já existiu no Brasil. Aqui, excelente noite para cada um de vocês. Seja bem-vindo aí. Volta aquela energia do início. Pois é, né, Thomas? Pô, me quebrou, né? Pô, a energia top que eu preparo na entrada, MC lasquei. Mas faz parte, né? É coisa que acontece com quem faz ao vivo. Então, obrigado a vocês aí pela ajuda, pelo feedback aqui, para que eu pudesse identificar e agir. Alex, obrigado por ter aceitado o convite, cara, e eu já começo aqui esse bate-papo perguntando, cara, por que você tá aqui? Vamos lá. E aí eu vou perguntar isso pro Alex e vou perguntar também para todos os amigos, né, e amigas que estão conosco aqui. Por que você tá aqui? Qual é a expectativa que você reservou para esse momento? Vai lá, Alex. Pô, legal, cara. Acho que primeiramente, cara, obrigado aí pelo convite, Wilbert, e pela oportunidade. Também é importante reconhecer, cara, eu acho que poucas pessoas têm noção do tamanho, da energia, das horas, do preparo que você como host tem. A gente escuta podcast direto, a gente vê podcast direto, a gente não tem noção da engenharia por trás disso. Então, assim, eu queria te parabenizar e te reconhecer pelo esforço. Né? Nós estamos aqui 9 da noite, 8 da noite. Então, assim, parabéns, cara. Por que eu estou aqui, cara? Por algumas razões. Acho que a primeira, por um convite vindo de você. A gente se conhece profissionalmente, mas virou amigo pessoal. Então, é sempre uma honra estar conversando com você. Como a gente falou no bastidor aqui, é mais um papo daqueles que a gente teve, que começou com 10, 15 minutos e terminou com meia hora, 1 hora. Então, aqui a gente vai para 1 hora e pouco de papo. É sempre muito bom estar conversando com você. Melhor ainda se eu puder compartilhar com outras pessoas, se eu puder ouvir através, né, das pessoas do chat, da mensagem, o que elas pensam também sobre os assuntos que a gente vai conversar. E por último, se tudo isso ainda no final tiver um impacto positivo nos locais de trabalho, nos ambientes de trabalho, na forma como as pessoas entregam os seus trabalhos diariamente, pô, aí a gente fechou 3 pontos importantíssimos aí. Então, por isso que eu estou aqui, estou muito feliz, estou muito honrado. Obrigado, cara. Legal, então mais uma vez, cara, obrigado por ter aceitado o convite também. Nós estamos aqui por uma causa, né, muito nobre de gerarmos sinergia através de um bate-papo, né? Então toda segunda-feira eu sento aqui com pessoas que ou já são amigas ou se tornam pessoas amigas, e é um bate-papo de pessoas que eu realmente faço questão que o público conheça essas pessoas, conheça a mentalidade, a experiência, os cases, né? Que é o teu caso, enfim, pessoas que têm mais do que a profissão, têm um propósito, né? Então, olha lá, o Sebastião colocou, ouvir o Alex é aprendizado certo, né? Ele assim colocou momento de muito aprendizado, e essa é a ideia, né? E a minha missão, meu desafio aqui, então, é encontrar maneiras de explorar um pouco de toda essa experiência, de todo o conhecimento que você traz. Então, Alex, cara, você já sabe que você é um cara que eu super admiro aí, né? E vamos juntos. E aí, cara, vamos lá. Conta um pouco, então, de como é que foi o teu início, mais ou menos em que ano, qual foi a tua primeira graduação, qual foi o primeiro desafio que você caiu, cara? Conta um pouco pra gente
conhecer um pouco da história, da trajetória. Legal. Acho que eu vou começar já falando uma coisa bem atípica, assim, né? Quando a gente fala da história da profissão, ou por que escolher a profissão e tal. Acho que como a maioria das pessoas que estão na área de segurança, né, quase ninguém, acredito que ninguém nasceu, pensou na escola lá, pensou, acho que eu vou ser técnico de segurança, acho que ninguém, né? Se tiver alguém que quer conhecer, não tem nada de errado com isso, mas é muito incomum. E a minha história é um pouco engraçada, assim, cara, porque parecendo ou não, né, eu tive uma boa época da minha adolescência e até meus 20 e poucos anos ali, que eu fui DJ de música eletrônica, em clubes e bares. O Erivelton tá aqui, que é meu colega aqui conterrâneo, ele me conhece dessa época e tal, então... E pelo jeito, né, deu pra ver que eu não dei muito certo como DJ, senão eu estaria ali junto com a Loki e tal, né? Então... Também, né? Jogou lá em cima, né, amigo? Joguei alto, não deu certo, né, cara, como DJ. Mas era uma coisa que eu gostava muito e tal, ainda gosto, né, de música e tal. Mas por que eu cheguei nesse assunto? Porque eu tenho um colega dessa época de DJ, que ele morava numa cidade próxima aqui, que é Joinville, uma cidade industrial, e a gente conversando tal sobre a vida, conversando sobre futuro e tal, ele falou, cara, por que você não vem para cá, para Joinville, e faz aí um curso profissionalizante, faz um curso técnico e tenta, né, buscar alguma coisa nessa área industrial? E aí, eu não sei como, nem porquê, eu achei o curso técnico de segurança na época, numa instituição de valor aqui na região sul. Eu falei, vou fazer esse curso, cara, né? Ele falou para eu fazer, quem sabe tem um diferencial aí na carreira e tal, na vida profissional, e fiz o curso técnico de segurança. Os primeiros meses, obviamente, eu não tinha muita noção, não entendia muito o que estava acontecendo, mas depois dos primeiros 6 meses eu comecei a ver o valor e o propósito da profissão, sabe? Obviamente, muito superficial ainda na época. E eu falei, cara, isso é uma coisa que faz bem para a sociedade, faz bem para as pessoas, então... No ruim não deve ser tão ruim, né? Pensei assim. Então, e aí, a partir daí, cara, foi uma escalada, assim, de interesse e busca, né, de aperfeiçoamento na profissão. Então, me formei como técnico de segurança, fiz várias especializações, algumas especializações internacionais, como algumas pessoas conhecem, né, certificação ANIBOSH, fiz gestão ambiental, para conhecer um pouquinho mais do lado do HSE, né? Não é minha especialização, não sou grande estudioso da área ambiental, mas quis entender um pouco também da área ambiental para ver tudo aquilo que acontecia, que acabava caindo no colo, né, do profissional de segurança. Fiz uma formação de coaching profissional em 2016, se eu não me engano, também caiu de paraquedas, não busquei, não entendi, não sabia muito bem o que era, mas quando participei e vi valor em algumas coisas dessa formação. Inclusive foi na sua terra, Iraci, foi em Florianópolis, foram 2 semanas aí em Florianópolis na época. Levei minha família, a gente ficou um tempo aí curtindo. Depois disso, fiz uma outra especialização em Manchester, em UK, já essa dedicada no Coaching for Safety, que foi também um divisor de águas, eu acho, assim, na minha percepção de como que a segurança poderia ser levada, né, de forma diferente. Isso em paralelo com uma exposição já nessa época de 2016, 2015, com fatores humanos, segurança 2, né, segurança diferente. Tudo isso convergiu e eu falei, opa, acho que aqui é uma área que realmente me toca, né? Gosto muito da área técnica, da área regulamentar, da área de compliance, mas não era ali que eu me identificava fazendo maior diferença. E mais recentemente, minha última qualificação foi com alguns desses gigantes que estão aqui no chat que eu estou vendo, né? A gente fez um MBA de gestão de SMS, engenharia e fatores humanos, onde a gente pôde fazer muitas trocas. Então, resumidamente, essa é a minha formação, a minha pequena história aí. O Erivelton colocou aqui, ó, tão bom como o DJ que decidiu tocar SST. Tô brincando. Aqui, eu não fiquei sabendo que você ia fazer uma apresentação como DJ no evento do Cruzeiro. Tô sabendo agora. Pois é, cara. Você tem o equipamento aí? Como é que é isso, cara? Vamos conversar. Eu tenho uma controladora Hércules, dá pra levar. Aí, ó, vamos conversar. Agora, cara, legal a trajetória aí. E quando você começou, né, que você fez o técnico de segurança primeiro e tal, isso foi mais ou menos em que ano que você começa nessa jornada, Alex? Foi 2012, 2010. Foi 2010, foi quando eu finalizei minha formação.
e comecei meu primeiro trabalho como técnico de segurança. Fiz alguns estágios, né, para completar a carga curricular, mas o meu primeiro trabalho foi numa empresa de navegação marítima, entre portos no Brasil, né, cabotagem, como técnico de segurança júnior lá, fazendo o suporte, né, da implementação do sistema de segurança aqui em São Francisco do Sul. Legal, fera. Inclusive, estamos agora também em maio e junho, né, com frentes numa empresa de navegação também, entrando com todo o punch de sinergia SSD do Mais Que Líder, né? Então, vamos fazer um negócio, em breve vocês verão cenas, imagens, que é o que a galera gosta, né? Como o Thomas falou lá, cara, é aquela energia, é muito forte, né? É contagiante. Tá aqui o Zambon, a Iraci, né, que já conhecem muito aí como funciona. Daí, Alex, assim, eu vejo muito o teu posicionamento, trabalho de safety coach que você faz e tal, né? Você tem a certificação disso. A gente fala, tem conversas aqui no backstage sobre coaching for safety. Eu queria entender contigo se isso começa quando você fez a tua graduação profissional de coaching, né? Porque a gente tem isso em comum, depois eu vou compartilhar um pouco também. Se isso começa aí, ou se já, na verdade, você fez a graduação de coaching por querer já trazer o coach para SST, ou não, você trouxe depois da graduação, que ano que isso acontece, e, não sei se for muita pergunta, depois eu pergunto de novo. Quais foram os benefícios que você tateou, testemunhou com o advento do coaching no mundo do SST, né? Da SST. Legal. Isso foi uma coisa que eu refleti um tempo depois, né, da formação. E é interessante você perguntar. A formação de coaching profissional caiu de paraquedas no meu colo, né, como eu falei, através de um líder que eu tinha na época. Eu já trabalhava offshore, né, numa sonda de perfuração offshore. E eu tinha um líder na época e ele falou, cara, eu tô com uma sobra aqui de orçamento. Aquilo ainda acontecia na época, né, no óleo e gás. Eu tô com uma sobra de orçamento aqui e eu tenho um curso que talvez você vá se interessar. Um curso de coaching profissional. Eu falei, beleza, eu tinha muitas, né, o offshore tem muito disso, muita capacitação, assim, uma atrás da outra, muita coisa técnica, muita coisa regulamentar, mas na época não tinha muita capacitação do lado, né, de desenvolvimento pessoal. E aí eu falei, beleza, vou participar, se tem a disponibilidade, tenho essa chance, essa oportunidade, eu vou participar. Como eu falei, foram 2 semanas, um curso de coach profissional e life coaching. Da parte de life coaching, muitas das coisas não me interessaram, tá? Nada de errado, tem um problema com isso, mas não era algo que me chamava atenção. O que me chamava atenção era a parte do coaching organizacional e profissional. Como que eu poderia ter benefício daquilo, né, para mim, como pessoa e profissional, autoconhecimento, né, desenvolvimento de inteligência emocional, um pouco de psicologia, obviamente, muito superficial, neurociência, enfim, bastante coisa interessante na formação. E aí eu olhei aquilo fazendo diferença para mim e pensei, isso pode fazer diferença também, primeiro, para outros profissionais de segurança e, segundo, para as pessoas com quem os profissionais de segurança interagem, né? Os líderes, trabalhadores, operadores. E aí eu tive essa percepção, falei, isso aqui pode ser útil, mas ainda não era o que eu estava buscando. Foi aí que, depois de um tempo, uns 2 anos depois, eu encontrei essa formação em Manchester, em UK, de Coaching for Safety. Muito mais enxuta, 2 dias apenas, mas muito focado em alguns elementos, como construção de relacionamento, como desenvolvimento da escuta ativa, empatia, né, industrial, não empatia, né, pessoal, mentalidade, né, de curiosidade e curiosidade operacional, e como transformar a abordagem do técnico de segurança em algo mais focado em solução, não só em identificação de problema. Eu falei, cara, é isso que eu queria do coaching, digamos assim. Se eu pudesse, né, esmagar bem ele e tirar um pouco, seria isso que sairia. Então, foi aí que eu me encontrei. Fera demais, assim, é uma história que a gente tem muito similar, né? Porque a minha história começa, eu tenho ali em torno de 12 anos de operação, né? Eu graduei em logística, pós-graduei em administração, fui gestor de contratos de algumas operações terceirizadas aqui, né, na Regional de Macaé, prestador de serviço para a Petrobras. Então, toquei algumas operações como coordenador, como gestor. E aí eu entendi que eu tinha que melhorar como líder e como pessoa. E alguns grandes líderes e gestores que eu reconhecia como gestores humanos, eficientes em liderar pessoas,
tinha referência do coaching, né? Do coaching corporativo. E aí eu entrei numa formação, só que a minha não foram 2 semanas, a minha foram 2 anos e 2 meses formando, cara. Foi pesado o negócio, background de neurociência muito bruto, de programação neurolinguística também, uma carga muito pesada. E foi daí que eu entrei nesse mundo dos fatores humanos. Olha que escada, né? E em 2019, então, eu recebo essa capacitação, que a gente está conversando de fatores humanos, começo a atuar, né, da maior consultoria de cultura de segurança do mundo. E, cara, isso me fascina demais, né? Você sabe o quanto que eu sou fascinado pelo comportamento humano, pelo potencial, né, das pessoas e da sinergia que se pode gerar nisso. E aí, assim, quando a gente fala de escuta ativa, de gerar um ambiente positivo, e o tema aqui, né, do nosso bate-papo, que são como gerar conversas positivas em SST. Se a gente pudesse elencar, não precisa colocar uma ordem, vamos bater papo. Se a gente pudesse elencar o que a gente precisa para garantir conversas positivas, construtivas, engajadoras em SST. A gente falou de escuta ativa, por exemplo, eu imagino que esteja na tua lista, mas o que a gente pode elencar, assim, o que você conseguiu trazer, até se tiver algum case, né, de algum ambiente que foi transformado com uma implementação sua, cara, traz um pouco, e depois, se quiserem também, claro que o protagonista é o Alex, né? Eu costumo dizer que aqui nesse podcast eu sou o facilitador, o protagonista é o convidado, mas o público é que toca o ritmo e a direção do negócio, né? Então, se alguém tiver alguma pergunta também dentro de Coaching for Safety, ou do que a gente está falando até agora, já coloca aí também para a gente calibrar. Mas aí, Alex, é isso, sabe? O que a gente pode elencar de ganhos advindos do coaching e o que a gente pode fazer para gerar conversas positivas de SST na tua experiência? Está aberto aí para case e manda bala. Não, show de bola. Dá um alô aqui pro Henrique, entrou agora aqui com a gente, também deu um alô, outra referência aí, um cara fera demais, mestre e doutorando, é uma das pessoas aí que a gente tem que prestar bastante atenção e acompanhar. Henrique, obrigado. Acompanha o mestre aí. O primeiro ponto, eu acho, importante, né, para as conversas, tem até uma frase aí que eu sempre trago, que geralmente quem tem cabelo branco e barba branca tem certa sabedoria, né? Então, se for oriental, então pode pegar a frase dele que é batata, né? Tem uma frase que tem um pensador que fala: aquele que conhece os outros é sábio, mas aquele que conhece a si mesmo é iluminado. O que isso quer dizer, né? Nas conversas, 50% da conversa é a sua participação, é a minha, é a qualquer pessoa. Ou seja, se você se conhecer um pouco melhor, você já tem 50% de chance de levar aquela conversa para uma direção positiva. Não é garantia de nada, mas é um bom começo. Eu sempre falo sobre isso, né, de inteligência emocional e autoconhecimento, que é algo extremamente complexo e difícil. Parece simples, mas não é. Né? E é dinâmico, também é isso. Né? Uma coisa agora, amanhã é outra, hoje à noite, mais tarde é outra coisa. Então, conhecer a si mesmo é importante. Né? Existem várias formas de fazer isso. Uma das formas que eu tive a exposição, a experiência e gostei muito, pode parecer clichê, tá? E algumas pessoas têm até uma certa resistência, mas são os exercícios de avaliação psicométrica, onde você, através de questionário, você se conhece melhor. Existem várias ferramentas, vários modelos, alguns são melhores, outros são piores, cada um tira do modelo aquilo que melhor identifica. E eu gosto de um dos modelos que não classifica as pessoas em quadrantes ou em cores. Ele espalha, ele dissemina a sua personalidade em vários aspectos, inclusive colocando paradoxos, ou seja, você pode ser introvertido e extrovertido, você pode ser social ou analítico. Então, isso te dá uma figura de que você consegue se entender um pouco melhor e falar, cara, acho que esse aqui é uma característica minha que talvez pode me atrapalhar, ou ao contrário, essa característica minha que vai me ajudar muito. Então, acho que esse é o primeiro ponto para uma conversa positiva. Os benefícios, cara, depois a gente explora mais outras características, é claro, mas só fazendo um deparo muito rápido. Benefício. Me cita uma organização que não precisa de interação das pessoas. Não consigo citar. O Elon Musk provavelmente está pensando em algum tipo de organização nesse sentido, mas também não vai conseguir, sabe?
É impossível, cara, assim, então as interações estão em todos os processos, desde programação de software, programação, né, de aplicativos, a automação, tudo isso requer interação. Então, os benefícios, né, desse tipo de conversas melhores expandem aí o horizonte muito além da segurança, mas é onde a gente tem nós aqui profissionais que estamos aqui nessa conversa, é onde a gente tem um pouco mais de influência, digamos assim, na área de segurança, né? Então, com certeza também tem benefício direto na segurança em gerar conversas mais positivas. Total, né? Dentro do nosso programa de evolução de cultura, nós temos uma solução, né, que é uma solução que ela tem 3 módulos, que é comunicação, safety, o coach for safety e sinergia, que tem muito a ver com o trabalho em equipe. Tudo que a gente está conversando até agora, a gente consegue gerar assim, num nível muito forte, exatamente pelas mesmas premissas que você trouxe agora. Não existe... Toda gestão deseja que a liderança traga resposta rápida, a operação tenha um nível de maturidade muito alto, mas qual que é a condição que eles têm para prover isso? Qual que é o nível de comunicação, de interação nas rotinas? O quanto que realmente está claro? E aí eu faço algumas provocações, eu vou fazer provocação inclusive para todos que estão aqui. Tem mestres aqui, né? O Thomas, o Henry, tem grande fera, Sebastião aqui. Então eu faço uma provocação. Quando o pessoal fala a comunicação do líder precisa ser clara. Mas o que é uma comunicação clara? A própria palavra clara ela é subjetiva. O que é claro para o Alex, de repente não é tão claro assim para mim, que de repente já é muito claro para a Janaína, mas talvez não seja tão claro assim para o Thomas. Entende? Então a própria palavra clareza, e aí a gente vai entrando no universo da comunicação, que quando não atinge, não se tem sinergia. E aí vem o Coaching for Safety, ali, que é o módulo 2 dessa brincadeira toda, e faz a ligação e resolve essas lacunas. E aqui a gente pode... tem uma pergunta muito bacana que a Thay Ribeiro trouxe, né? Uma dúvida. Como garantir que o impacto do Coaching for Safety seja sustentável a longo prazo? Existem estratégias para o desenvolvimento contínuo dos colaboradores em relação à segurança? Olha, Thay, é claro, vou deixar aqui, tá, o Alex responder e tudo mais. Eu fico muito desejoso de participar também aí, então depois do Alex, se você fizer questão de saber qual que seria a resposta que eu tenho para contribuir, tá? Achei a pergunta maravilhosa, muito atual, necessária, e pude ajudar já algumas companhias de grande porte que vejo realmente tropicando nisso daí. Então, obrigado pela pergunta. Alex, faz teu nome. Maravilha. Thay, obrigado pela participação e pela pergunta. Thay também é uma profissional de segurança aí, fantástica. Ela também tem formação e entendimento do Coaching for Safety. Faz um trabalho também voluntário muito legal. Thay, obrigado pela contribuição. Acho que a tua pergunta tem um fundamento muito legal, que inclusive, seria uma das frases que eu traria no final do podcast, mas como é um bate-papo aqui muito dinâmico, eu vou trazê-la para agora. Tem uma frase do Benjamin Franklin que fala o seguinte: diga-me e eu esquecerei, né? Ensina-me e eu talvez aprenderei. Agora envolva-me e eu com certeza vou implementar, vou sustentar essa ideia. E é um pouco do coaching, né? O coaching ele muda a perspectiva de dizer a solução e dizer o problema para instigar a reflexão e o aprendizado. Isso em todos os níveis, do líder, o executivo, o operador, o contratado, ou seja, você vai provocar pensamento e reflexão, a saída desse pensamento e reflexão é muito mais sustentável do que qualquer treinamento, do que qualquer regulamento, do que qualquer sinalização, do que qualquer instrução dada direta, né? Não estou desvalorizando nem dizendo que não tem valor em todos esses outros aspectos, mas é um complemento, né? Ou seja, quando você traz aquilo para a conversa e reflete, junto com a pessoa que está interagindo, você tem uma chance maior daquilo se tornar sustentável, que é um dos principais diferenciais do coaching na segurança, é isso. Você promover a independência ou promover a sustentabilidade da mudança nas pessoas e não no coach, ou no consultor, ou no técnico de segurança, ou no líder. Porque até mesmo os líderes, né, a gente fala, os líderes impactam e influenciam as pessoas, sim,
mas eles também são uma pessoa só, tem uma exposição limitada com as pessoas, tem suas próprias limitações, então assim, não existe bala de prata, e não é igual com o Coach for Sale, não é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas, mas sim vai promover uma sustentabilidade maior e mais intrínseca, né, nas pessoas que estão interagindo aí no processo. Perfeito, perfeito. E aí o Sebastião já veio ali e colocou assim, a pergunta é óbvio para quem? A pergunta é óbvio para quem? Pois é, exatamente. O óbvio, o claro, a comunicação clara. Quantas vezes eu vi as empresas falando, eu preciso que a minha liderança tenha uma comunicação mais clara, ou que as equipes tenham uma comunicação mais clara. Legal, mas como é que você quer fazer isso? O desejo está identificado, mas como é que você quer fazer isso? Então, assim, pouco se fala de comunicação subjetiva e comunicação objetiva. Pouco se fala da classificação dos canais, da perda de tempo no processo, a perda de recurso por conta disso, né? E a gente vai muito no profundo, né? Essa linha é uma linha muito, muito intensa que a gente tem, muito forte. Talvez por isso que a gente tem um flow, né, Alex? Eu e você conversando, cara, o negócio vai. A gente marca uma reunião de 20 minutos, tá 1 hora e parece que passou 5. Incrível. E muito alinhado com o que o Alex falou, para contribuir um pouco mais aí, tá aí, eu espero. Como que é o nosso olhar, tá? Time Evolui Safety disso tudo, né? Primeiro, a gente precisa dar uma olhada em como é que está o diagnóstico de cultura, tá? Seja para algumas empresas a concepção é cultura organizacional, outros seria cultura de segurança mesmo. Então, cada empresa tem a sua percepção de gestão, de olhar de gestão. Então, a gente dá uma olhada no diagnóstico para entender se tem detratores identificados, se já tem resumo de causas, tem algumas questões, e para entender que rotinas e que processos que já existem, que rodam bem, ou que existem e não rodam bem. Então, é feito todo um mapeamento para a gente entender isso daí, porque a grande provocação quando chega numa mesa de desenho de projetos, a diretoria sempre preocupa com como que a gente vai fazer para isso durar a longo prazo. Essa é a pergunta. Principalmente nas linhas, nas frentes de treinamento, né? Que existe ali aquela questão, vai passar por um treinamento, vai demorar ali no máximo 2 meses e o efeito acabou, né? E aí depende, né? Porque se o treinamento ele tem ferramenta física, se essas ferramentas físicas elas são implementadas através de um processo que a gente chama de safety mentoring por aqui, mas que eu já atuei, né, como safety coach em outras companhias, e a gente vai integrando todas as ferramentas e rotinas e tudo mais, nós vamos fazendo com que tudo isso, alinhado ao programa de evolução de cultura, torne os processos e as rotinas perenes, né? E dentro desses processos, dessas rotinas, uma das coisas que a gente precisa é dar as condições para os líderes em todos os níveis, né, inclusive descendo para a operação, de terem conversas positivas em SST. A gente teve um episódio um pouco atrás que a gente falou um pouco isso, gerando a segurança psicológica, né, com o Carlos Maicon e tudo mais. E nós vamos gerando o que a gente ama falar, que é a tal da sinergia, né? Todas as forças, todas as estratégias, todas as frentes apontadas para um só objetivo. E para fechar, claro, né, com os indicadores que venham monitorando isso e as pesquisas de clima, entendendo se aquilo ali está funcionando, né, algo periódico. É claro, é uma árvore aqui de respostas, mas eu espero que eu tenha conseguido ter sido feliz aqui no resumo e queria saber de você, Thay. Legal? Curtiu a resposta? Dá um feedback aqui para mim, pro Alex também, tá bom? E vamos juntos. Erivelto, eu tive a oportunidade de ter uma breve contribuição, e muito importante contribuição, em Piracicaba, né, na gigante ArcelorMittal. Tem um elogio que me faz sorrir demais, né? Num curto espaço de tempo a gente gerou um impacto muito legal. Então, bom saber aí, Erivelton, vamos estreitar, quero saber como que as coisas estão. E voltando aqui, né, no papo, e Alex, a gente estava elencando, né, algumas coisas. Então, você falou sobre, novamente, a escutativa, a inteligência emocional, que é um baita desafio, inclusive pouco se fala de qual é a condição emocional. Às vezes eu vou falar líder aqui, mas vamos falar sempre as pessoas. Qual que é a condição emocional que o líder ele precisa ter, inclusive para conseguir ouvir. Inclusive para conseguir ouvir e o que ele faz depois que ele ouve.
né? Porque dependendo do nível de resposta que você dá, você engaja, você turbina o colaborador, de repente você apaga. Então, e a gente sempre linka isso com fatores humanos. Como que você vê esse influenciador, as emoções, né, cara? E essa demanda de inteligência emocional para gerar conversas positivas, para que o líder ou uma pessoa tenha a condição de exercer a escutativa ou de redirecionar um problema. A gente sabe que um dos 7 problemas mais constantes dentro de uma companhia são os conflitos, e por isso uma das 7 habilidades vitais de um líder é a gestão de conflitos. Então, como é que você vê isso acontecendo para a gente elevar o nível de engajamento, de sinergia em CST? Não, interessante você trazer essa parte mais prática, né? Vou compartilhar uma história de um líder desse trabalho que eu fiz recentemente na Austrália. Ele é um gestor operacional, ou seja, gestor da operação da mina, né? Então, você imagina um negócio de alguns bilhões de dólares, com uma dinâmica e uma complexidade gigantesca, assim como também na área de óleo e gás, né? Qualquer indústria que explora recursos naturais, você lida com muitas circunstâncias imprevistas, né? Ou seja, você tem ali iminência de gás, você tem estruturas que ficam instáveis, você tem uma gama de equipamentos e tecnologia altamente complexa, processos muito correlacionados, né, e ligados. E ele, nessa função de gestão da mina, ele tinha uma demanda gigantesca por produção, obviamente, né? É o negócio fim do estabelecimento. E aí, trazendo para o autoconhecimento, como que isso influencia, e levando a tua pergunta, né? Quando a gente fez esse trabalho de avaliação psicométrica com ele, não só o relatório, de novo, o relatório não significa nada se você não trabalha com ele, né? Ou seja, se você não tem a devolutiva, se você não tem um acompanhamento para digerir toda aquela informação. Porque, cara, é impressionante, é uma bíblia desse tamanho sobre tua personalidade. Às vezes você lê e parece até aqueles seriados da Netflix, tem alguém te espiando 90% do tempo, sabe? É assustador. Só que isso, se você só entregar aquilo, não significa nada. Ou seja, você tem que trazer aquilo para o dia a dia e levar isso para conversas que façam sentido. De novo, como que as pessoas sustentam isso, né? Quando o assunto interessa às pessoas. O Sebastião me disse isso uma vez, as pessoas aprendem o que elas querem. Então, assim, não importa o conteúdo, não importa o facilitador, não importa o que seja, as pessoas aprendem o que elas querem. E aí traz esse ponto, você pega aquelas informações do perfil, né, da pessoa, profissional e pessoal, e leva para os desafios diários dele, né? Então a gente fez isso algumas vezes. Então esse gestor da operação da mina tinha uma demanda alta para produção e, paralelo a isso, o perfil dele era altamente competitivo. Ou seja, isso era algo que ele intrinsecamente gostava muito de ser o melhor, de ser competitivo, de estar à frente. E aí a nossa conversa foi, cara, como que isso pode te ajudar e como que isso pode te atrapalhar, né? Aonde você tem que entender as tuas características se tornam fraquezas e aonde as tuas fraquezas podem contribuir para a tua melhor performance. E aí a nossa conversa chegou num ponto de que muitas vezes ele estava mais preocupado com o que as pessoas pensariam da performance dele comparada a outras minas do que realmente o que estava acontecendo na operação onde ele fazia gestão. Tudo isso por um ponto simples, de convergir o perfil altamente competitivo dele com o perfil da função onde ele estava exercendo, que são duas coisas separadas. Às vezes a gente une as pessoas na função, né? Eu sou o gestor da mina, não, eu estou o gestor da mina. E aí isso pode ter match, né, de características, como pode não ter. Você pode pegar, às vezes, uma pessoa altamente introvertida e colocar ela para apresentar o Domingão do Faustão. Não vai ter um match muito perfeito. E isso a gente trouxe para a conversa. Falou, cara, esse é teu perfil, você é competitivo, você é um cara direcionado por resultados. Que tipo de resultados você pode buscar que não esses que te atrapalham? Como comparar com outras minas e sim comparar o que você fez ontem com o que você está fazendo hoje, né? Ou seja, não ser melhor que, ser melhor do que ontem, né? Então esse é um case assim, que eu trago bem rápido sobre a comparação do perfil, do autoconhecimento com os desafios da função e da gestão, né? Fera. E aí, dentro disso, vamos fazer um link aqui com o que o Henry colocou agora. Dá uma olhada aí, Alex. Sensacional. Henry,
a minha história de operação, que eu sei que é muito, talvez seja a metade da sua, né? Mas a minha história foi exatamente nesse modelo, né? Eu fui me crescendo em contratos que duravam uma média de 2 anos. Então, um baita desafio, o que talvez isso me facilitou quando eu encontrei, né, empresas de construção na área de energia, né, a lidar com esse problema. Realmente é um baita problema quando você trabalha por contratos ou por períodos curtos, né? E aí o meu, não sei, mas o meu maior desafio nem foi esse. Esse ainda a gente conseguimos implementar bastante coisa no processo de entrada, de onboarding, coisa e tal. A gente conseguiu blindar muitos processos para essa situação. E aí, Henry, não sei qual foi o teu maior desafio na carreira, e conectando-se um pouco com o Alex, né? Como que você faz isso de uma maneira que as pessoas engajem, que elas se interessem e tal, e você não tem tanto tempo. Imagina agora, uma operação que quando chega um período de Black Friday, 70% da mão de obra não é própria, ou é diarista ou é temporário. A idade média dos colaboradores de 20 a 21 anos de idade, e em torno de 40 a 45% é de primeiro emprego. Então, uma Black Friday, a operação no mínimo duplica, às vezes triplica o fluxo de operação, e com esses números aí, né, de colaboradores sendo temporários, com idade, com faixa etária bem baixa, e como é que você ajuda, né, um cliente. E aí eu já linko isso exatamente com a tua próxima pergunta. E olha, Alexa, preciso mesmo de um líder ou devemos buscar incentivar a liderança? Novamente, né? Como que isso é visto e tudo mais. Eu não vou assim, soltar muito spoiler, é um pouco do que a gente faz, ou é tudo o que a gente faz no Mais Que Líder, a gente devolve isso fazendo a pergunta. Você considera o teu operador de empilhadeira um líder? Você considera o teu soldador um líder? Por que sim e por que não? E aí fica agora, coloquei na mesa aí, vamos trazer esse assunto, né? Como que a gente consegue gerar esse ambiente de discussão, Alex, e Henry, todo mundo que está aqui, né? Para que no final das contas, todos nós gostemos de nos envolver com isso. Não, perfeito. O Henry colocou muito bem ali, né? Os desafios, né, dos projetos ou forças de trabalho que são mais fluidas, né, em termos de tempo. Aí acho que está muito fundada, né, a estrutura organizacional, ou seja, os processos, os sistemas, a cultura em si daqueles que estão, né, permeando isso entre os projetos. O Henry, ele tem uma história profissional muito nessa área, acho que por isso que ele trouxe essa pergunta, assim. Então a importância de desenhar os processos e as formas de trabalho de uma maneira que amenize um pouco isso, eu acredito que não vai eliminar, né? Ele pode falar talvez com mais propriedade nesse aspecto da vivência, mas eu acredito que você não consegue eliminar, você consegue lidar com isso, né? Estabelecendo processos e estruturas que facilitem isso, como você falou, desde da contratação e seleção até o processo de admissão, de acompanhamento. As próprias iniciativas e os programas têm que ser ajustados para isso, né? Você não vai fazer uma interação de 12 meses, talvez você faça de 6 meses, você faça de 3 meses, entendendo qual é a dinâmica. Você vai priorizar aquilo que realmente é importante nesse espaço curto, né, de tempo. E aí vem a conexão com a segunda pergunta, que é da líder ou a liderança, né? Como ele falou, nem sempre a posição de líder vai ser o influenciador. E essas conversas, né, que a gente começou aqui trazendo um exemplo de uma alta liderança, por exemplo, numa gestão da mina ou numa unidade offshore, que seria os supervisores ou até o gerente geral, são um dos influenciadores, são um dos protagonistas, né? Existem outras camadas que se interagem e lideram, como ele falou. E essas conversas não precisam ser com a mesma linguagem, obviamente, né? Você não vai chegar para um operador e falar, cara, queria falar sobre a tua avaliação psicométrica. O cara fala, pô, o que é isso, né? O que tem a ver comigo? Você vai fazer perguntas muito mais simples, cara. Você vai falar, pô, Wilbert, o que você mais gosta do teu trabalho, cara? Cara, ele gosta de lidar com as pessoas. Eu tô aqui, eu pego a minha equipe, eu chamo eles, a gente vai ali, bate um papo. Ou seja, você fez ali uma avaliação psicométrica com 2, 3 perguntas, sabe? O que mais te irrita aqui no teu trabalho? Cara, é papelada. Pô, não consigo lidar com essa papelada. Então, assim, você começa a conhecer a pessoa com perguntas genuinamente curiosas para entender melhor como que aquela pessoa funciona.
e consegue, a partir daí, direcionar, né, ou instigar conversas que gerem aí a liderança que a gente acabou de falar, né? Então, imagino que o background, né, a intenção da pergunta do Henrique seja nesse sentido, né? A gente precisa realmente só focar nos líderes formais, que nem sempre são líderes, ou a gente hipóteses informais, né? Então, contribuam aí, tragam suas ideias também de forma escrita aqui no chat, né? A gente não pode interagir diretamente, mas eu sempre presto muita atenção nesses gatilhos das perguntas para a gente explorar um pouco mais aqui as experiências, né? Pois é, e assim, acho que esse é o primeiro episódio que eu falo muito assim, do Mais Que Líder, é incrível, né? Eu acho que esse é o primeiro que tá fazendo sentido. Então, qual que é a ideia do Mais Que Líder? Toda empresa quer lá uma liderança implacável, quer um time implacável. A gente precisa de mais do que líder. A gente precisa de um ambiente, uma cultura onde todos sintam o prazer e a responsabilidade prazerosa de serem protagonistas e solucionadores de problemas. Entende? Todo ser humano tem um potencial incrível de ser um grande solucionador de problemas e um criador de soluções. Agora, é por isso que nós desenvolvemos muito a linguagem do engajamento. Então tem a ver com o que o Henry colocou ali, né? Descentralização. O Thomas colocou, né, a frase que gosta muito: liderança é ação e não uma posição. Exato, uma das coisas que a gente faz dentro dessa filosofia do Mais Que Líder é diferenciar o líder instituído, que é aquele que tem um cargo, ele foi instituído para liderar alguma coisa, alguma frente, diferenciar líder instituído de líder genuíno. E às vezes você tem aquele cara que tem um valor no processo muito diferente, porque inclusive ele tem facilidade de conduzir uma galera a uma solução super prazerosa e amigável para um coletivo, enquanto que às vezes um líder instituído, como você falou agora, Alex, nem é tão líder assim. Tanto que a gente faz algumas provocações. Eu vou chamar de líder um cara que sabe que fazer tal coisa é arriscado, sabe que aquilo ali é errado e pede para o colaborador fazer, para um liderado fazer? Então são perguntas que a gente gera dentro disso aí, e transformações vão sendo imputadas a todo momento. Agora, Alex, vamos lá, cara, vamos trazer um pouco assim. Hoje nós temos vários players, né? Professores, consultores experimentados, que têm histórias diferentes, né? Que vêm de empresas, por exemplo, como eu já tive há alguns anos, usinas muito grandes, muito antigas, com muitos problemas. Outros já trabalham em sites super novos, tecnológicos, e aí conversar esses dois sobre segurança é uma realidade muito diferente, né? Eu consegui pensar a segurança antes mesmo de descer o primeiro vergalhão numa planta, né? Enquanto que o outro chegou na usina que já tem quase 200 anos de funcionamento. Como é que você enxerga isso? Que é um pouco do que a gente vai fazer no Cruzeiro, né, cara? A gente vai tentar conectar todas as realidades ali. Como é que você enxerga isso assim? A pergunta não é como gerar conversas positivas em realidades extremamente diferentes, mas como fazer com que esses players, esses especialistas que têm experiências muito diferentes, consigam conversar sobre pontos em comum. Entende a pergunta? Conseguiu entender? Entendi. Eu acho que, cara, tem um fundamento básico, né? Que no fundo são todos seres sociais, né? Ou seja, independente da indústria, do segmento, do tempo, da experiência, da cultura, da língua, o ser humano é um ser social. Então a gente vai buscar interações naturalmente. E aí vem um pouco da neurociência nas conversas positivas, né? Que a gente pode, acho que faz um link legal aqui. Todos nós temos motivação intrínseca nas nossas interações, né? Temos gatilhos e motivadores também externos, mas temos uma motivação intrínseca que é a mesma motivação para a segurança física, mas para a segurança psicológica, né? Então, ou seja, a gente busca conforto, busca reconhecimento e evita ameaça, evita exposição ou qualquer tipo de risco psicológico. E isso a gente faz o tempo todo, né? A gente tem essa variação de risco dinâmica
100% do nosso tempo na interação. No momento que eu decidi entrar nessa sala virtual aqui, eu fiz uma avaliação de risco com relação à nossa interação, às pessoas que estão nos ouvindo. Que tipo de exposição será que eu vou ter aqui psicologicamente, moralmente, intelectualmente, né? Que tipo de reconhecimento eu vou ter das pessoas aqui? Eu fiz isso, você fez isso, todo mundo faz isso o tempo todo. E aí, assim, eu não sou especialista em neurociência, longe, né, da minha área de especialização, mas o pouquinho de exposição que eu tive e o link que eu fiz com relação das conversas positivas em SST me fez entender muita coisa. Das simples colocações, das simples palavras que a gente escolhe, da forma como a gente fala, não só a linguagem verbal, mas não verbal, tudo isso faz aquela troca, né, aquele trade-off ali entre, cara, estou sendo reconhecido ou estou sofrendo uma ameaça aqui, né? 100% do tempo. Então, acho que isso é natural para qualquer ser humano e é a base de tudo. Então, de novo, independente da conversa, do estado de evolução profissional, nível intelectual, nível hierárquico, as conversas vão ter sempre a mesma base. Buscar reconhecimento, evitar ameaça, são fundamentos biológicos, né, da nossa natureza humana, e a gente quer ter sempre o melhor resultado dessa conversa, mesmo que essa conversa seja um conflito. Para a gente, é um resultado positivo aquele conflito, quando a gente busca, né? Então, a gente pode explorar um pouquinho mais sobre isso, de repente, se vier à tona aqui, mas acho que é um princípio bem legal para falar sobre, né? De alguns domínios que a gente fica avaliando aí nessa análise de risco, né? Total. Assim, isso muitas das vezes é muito inconsciente, tá? Às vezes o cara não sabe o porquê que ele não está gostando de alguém. De alguém que eu digo, um líder, um gestor, um colega de trabalho, que seja crossline. Às vezes ele não sabe. E tem tudo a ver com a maneira de abordar, com a maneira de falar, né? E às vezes ele também não sabe, cara, por que eu gosto tanto do Zambon? Por que eu gosto tanto do Henry? Né? Às vezes o cara não sabe, é muito inconsciente, mas tem a ver com a linguagem, tem a ver com o quanto você escuta, tem a ver com o quanto você pratica a empatia na pessoa, né? Eu gosto muito de uma frase, já que a gente está citando frases, né? Que é o seguinte: ninguém se importa com o quanto você sabe, até que saibam o quanto você se importa. Eu sei que muitos conhecem essa frase de Theodore Roosevelt, né? Mas na operação, para você desenvolver um ambiente positivo mesmo, né, para você desenvolver uma liderança genuína mesmo, não estamos falando de cargo nem de líderes instituídos, mas de um ambiente, de uma cultura onde todos queiram de fato ali serem protagonistas e solucionadores, resolucionadores ali das suas demandas. Na verdade, não adianta, vem um gestor, um gerente, um diretor, vem um cara com 2 pós-graduações, que não sei o que, de quantas plantas, legal, mas a tua capacidade de sentar, né, no beiral da calçada com um colaborador, abraçar e perguntar como é que o cara tá. Ninguém se importa com quanto você sabe, legal, você pode saber pra caramba, mas vai engajar mesmo quando as pessoas conseguirem notar em você, independente do grau de escolaridade, conseguir notar em você o quão genuíno é, ou seja, até que saibam o quanto você se importa. E assim, muito humildemente falando, né, depois de mais de 100 mil pessoas treinadas, isso é uma parada que eu coloco a minha mão no fogo, porque é o que eu mais vejo e o que eu mais escuto. O que eu mais vejo, o que eu mais escuto cara, a gente sabe que segurança é uma necessidade, a gente sabe que segurança a gente tem que cuidar, mas a maneira com que nos imputam isso, sabe, nos tratam como crianças birrentas. É assim que a maioria se sente, entende? E às vezes sem saber. E eu falo, vamos ser sinceros, cara, a tua luva te faz perder a precisão do tato. Isso te irrita, é por isso que você não está usando a sua luva, não é? O cara o teu óculos, cara, tá suando aqui, tá irritando, é por isso que você tira ele, não é? Tal. E aí quando eles começam a se abrir de uma forma, e depois a gente vai refazendo o jogo. Eu falei, pois cara, mas e se a gente entra na programação neurolinguística ali, e o nível de engajamento é outro, porque agora estão me abordando de uma maneira que tocou naquilo que é importante para mim, independentemente se é a Joelma, se é o seu Mário, se é o Enzo. Cada conversa, desculpa a redundância, conversa com cada um de uma forma única, né?
Então, quando a gente fala, inclusive, de gerar liderança, de incentivar a liderança, em que nível, qual é o produto que a gente está usando para isso, né? Bacana demais. E aí, para a gente poder dar uma nivelada, que o pessoal está brilhando no chat, eu queria saber de todos vocês. Eu vou fazer uma pergunta para o Alex, eu queria saber de todos vocês. Se a gente pudesse fazer um top 3, assim, a pergunta é aberta, não tem certo, não tem errado, é na sua opinião, quais são os 3 maiores desafios hoje para uma empresa ter excelência ou eficiência em segurança? Quais são os 3 maiores desafios hoje de um sistema? Eu queria que todos vocês respondessem aqui no chat, na sua opinião, quais são os 3 maiores. Vamos fazer um top 3. E Alex, na tua opinião, cara, qual seria o top 3 dos maiores desafios para uma empresa emplacar um sistema eficiente de segurança? Boa pergunta essa, hein? O que você acha? Boa. Complexa por si só, né? Cara, vamos lá, os top 3 desafios que uma empresa, né, hoje em dia tem para emplacar um sistema de segurança, né? Eu trago muito aquela percepção, né, do mundo atual, volátil, incerto, ambíguo. Ou seja, a gente vive num mundo muito dinâmico, muito interligado, muito complexo, né? E pouquíssimas empresas não enfrentam essa realidade. E, consequentemente, pouquíssimos sistemas de segurança não vão sofrer influência de todo esse dinamismo, né? O que está certo hoje, amanhã não está certo. O que que funciona plenamente hoje, amanhã já não funciona mais. Então, acho que, primeiro, top 3 desafios da empresa é lidar com esse dinamismo, essa fluidez, essa complexidade dos dias atuais, né? Isso é extremamente difícil, cara. E quanto mais arriscada ou mais desafiadora a indústria e o segmento, pior isso fica, né? Então a gente vai partindo aí para indústrias de alto risco, né? Como a gente fala, nuclear, exploração de óleo e gás, mineração, indústrias químicas, isso fica exponencial. Não que as outras indústrias não tenham seus desafios, seus perigos, de jeito nenhum, mas quanto maior a interação com a natureza também, isso mais complexo fica. Alex, só um parênteses, não querendo te interromper, só um parênteses. No livro A Segurança é de Quem? Que está em desenvolvimento, o que você acabou de falar agora está no top 3. É o 3º maior desafio mesmo. Cara, incrível, né? Não conversamos sobre isso, você nem sabia que eu ia perguntar isso. É incrível o nível de alinhamento que isso está, com muitas pesquisas que foram feitas e que desembocaram no conteúdo de um livro que vai vir aí muito forte. Mas legal, cara, só queria pensar esse momento aí. Então, as novas formas de trabalho, de dinamismo, né? Pode continuar. Eu acho que um segundo desafio é a busca incansável que o ser humano tem na sua maioria por respostas, né? Por linearidade, por assertividade. Então, assim, quando algo dá errado, a gente quer ter 5 respostas certas e a gente gosta da palavra garantir, a gente gosta da palavra eliminar. São coisas que, obviamente, há melhores intenções, mas são muito difíceis. E aí, com isso, vem a sobrecarga, né? Sobrecarga de processos, sobrecarga de requerimentos, e isso em várias esferas, né? Na esfera local, de um ambiente de trabalho, organizacional, numa empresa como um todo, regulamentar, numa esfera já governamental e assim por diante. Então, toda vez que acontece alguma coisa, a gente adiciona muitas camadas de necessidades de resposta. E isso fica mais difícil no sistema de segurança. Eu vivenciei isso muito no offshore. A gente estava offshore aí do período de 2012 a 2020. Nesse meio tempo, alguns acidentes sérios aconteceram, né? Inclusive um dos maiores e mais recentes aí da área offshore na área de produção, com uma unidade de produção que explodiu e teve um incêndio, enfim, teve vários danos estruturais, algumas fatalidades, e o efeito dominó depois disso, em termos de necessidades de resposta, ou seja, burocracia, requerimentos, foi assustador. De novo, com as melhores intenções e muitos deles muito necessários, mas muita coisa também veio extra. E aí depois você vem com o reverso, que é começar a limpar um pouco disso, né? E tem uma chamada interessante no livro do O Anarquista de Segurança, né, do Sidney Derrick, que fala assim: ninguém quer ser o cara que tirou o procedimento.
né? Ninguém quer ser. Você tem ali um requerimento, cinto de segurança deve ser usado, ou deve ser inspecionado 3 vezes ao dia. Ninguém quer ser o cara que vai tirar aquilo do procedimento. Ninguém, porque se você fica pensando, e se eu tiro isso hoje, amanhã alguém se acidenta, né? Mas também, ao mesmo tempo, você não faz a pergunta, e se eu tirar isso aqui, o que acontece de negativo, né? Você não faz também a pergunta reversa. E eu fiz um pouco desse trabalho na época que eu estava offshore, de limpar procedimento, de otimizar, de reduzir, obviamente com muito cuidado, né? Uma coisa que eu fiz muito foi envolver realmente quem realizava e quem supervisionava aquele trabalho. Eu falava, cara, eu tenho aqui 2, 3 procedimentos de 50 páginas. Se você pudesse botar aqui na canetinha, marca-texto, o que realmente é importante? E daí os caras traziam isso de volta. Então, acho que esse é um complemento aí do segundo desafio. E o último desafio, acho que tem tudo a ver com a conversa de agora, aqui na nossa conversa, nesse bate-papo, que é entender de pessoas, cara. A gente, faz um trabalho fundamental, assim, de buscar conhecimento técnico, dos materiais, dos processos, e não tão bom assim o nosso trabalho com relação a entender de pessoas. A gente tem várias figuras aí renomadas nesse aspecto, né? Juliana Bley é uma delas, para falar de tantas outras aí, mas me veio a primeira referência para ser mais sucinto aqui. E ela fala muito isso, né? Vamos entender de gente. Alguém que eu me inspiro, alguém que eu vejo que cuida muito das pessoas nesse aspecto. E tem tudo a ver com a nossa conversa aqui, que é como é que a gente pode lidar com as pessoas, cuidar das pessoas de uma forma mais direta, né? Total, cara, total. Eu costumo, tá vendo? Muita isca, né? Muito gatilho. Uma das perguntas que a gente mais faz na implementação da cultura mais que líder é: se você não entende de gente, você lidera o quê? Se for gestor, então, aí essa pergunta escala em outro patamar. E a cascateia também várias outras subperguntas aí, né? De repente, não vai ser o mesmo nível de pergunta que eu vou fazer para um operador. Afinal de contas, ele está ali para operar uma máquina. Claro que ele precisa de relação interpessoal e tudo mais. Agora, se o cara lidera algo ou alguma coisa, a pergunta é, cara, você não entende de gente, você está liderando o quê? Como? Entende isso? E a deficiência é gigante. E voltando para o livro A Segurança de Quem, você acabou de falar agora, existe um aspecto que ele é subdividido, né? Que é o primeiro e o segundo. Que o primeiro fala de cultura e depois fala sobre as questões, os fatores psicossociais. Então, incrível isso. Existe um déficit enorme em entender de gente. E é por isso que a gente tem um monte de regra, norma e procedimento, mas no final das coisas, o que você falou, as pessoas não engajam de uma maneira que não gostam. A gente tem um estudo que mostra, né, que em torno de 92% das pessoas, da população, a gente está falando de 43,4 milhões de trabalhadores formais no Brasil, 43,4 no site do Gov, depois eu posso enviar esse dado para vocês, 43,4 milhões de trabalhadores formais no Brasil, em torno de 92% tem algum tipo de aversão à segurança. Seguir procedimentos, usar EPI, falar de segurança. Então, se a gente for falar de Bradley, vai estar ali reativo e no máximo dependente. Esse é o nosso cenário, são essas pessoas que estão dentro das empresas. Entende? Quando adiciona alguns fatores, como o Henry trouxe aqui, fator de contrato, duração de 2 anos, como é que é a cultura. Então, a gente vai vendo as dificuldades que são. Então, como é que resolve? Precisa entender de gente, não tem outro caminho, não tem outra solução. Fantástico, fantástico. Eu fiquei surpreso com esse bloco aqui do podcast, porque eu não preparei essa pergunta, eu não sabia que ia fazer essa pergunta, você também muito menos, e foi para um nível aqui, cara, porque é um nível de discussão, né? Imagina, Thomas Doro, Sebastião, Iraci da Costa, Jean Zambon, entendeu? Arthur Aiello, só hypers aí. Então, como que a gente consegue fazer algo diferente aqui, né? Que não seja mais do mesmo? Porque a gente está levando níveis de conversa. Bacana demais. Chegou a hora da gente ir pro bloco dos quadros, então, Alex. Tá preparado, cara? Tô, vamos lá. Vamos lá, cara, então? Então, vamos preparar aqui, ó. Seguinte, esse vai ser o quadro
desafio ao gestor. E eu já vou explicar agora, porque vai mudar o quadro, eu tenho que colocar aquele áudio lá, senão não vai entrar. E eu vou explicar como é que vai ser. Como que vai ser o quadro. Pera aí. Pronto. Quadro Desafio ao Gestor na tela. E como é que é esse quadro? Para quem não conhece ainda o programa, como funciona e tal. Eu quero desafiar a todos os gestores aqui agora a ouvirem e a receberem aqui o que o Alex vai trazer. Ele vai trazer um desafio para você implementar na tua rotina a partir de amanhã. E que você implemente e monitore por pelo menos uma semana. Então todos os gestores agora recebem um desafio de Alex. Alex, qual que é o teu desafio ao gestor? Manda bala. Vamos lá, cara. Eu vou até adaptar um pouco aqui, já vendo o que a gente tem conversado aqui, né? Não só para quem está ouvindo a gente, mas eu vou desafiar vocês também a levarem isso para os líderes operacionais de vocês, né? Porque é fácil a gente só envolver isso ou trazer isso para a esfera de segurança. Eu queria propor para que vocês estendam isso, compartilhem esse desafio, adaptem, se for necessário, para a linguagem aí da empresa de vocês para fazer isso acontecer. Mas é um desafio de aprendizagem operacional, né? O que é isso? Sair daquela rotina, né, de verificações padrão, sair daquela rotina de verificações pré-determinadas, auditoria comportamental, verificação de área de trabalho, qualquer que seja o nome que a empresa de vocês e os sistemas de gestão de segurança de vocês chamem e estabeleçam, fujam disso por um pouco. Vamos fazer uma aprendizagem operacional um pouco diferente aqui. Desafio é o seguinte: os próximos 5 ou 7 dias aí, que for adaptável aí para a realidade de vocês, procurem frente de trabalho, procurem pessoas que estejam realizando alguma parte da operação do dia a dia de vocês e interajam com essas pessoas. Mas não é uma interação qualquer. Alguns pré-requisitos, né? Sem tablet, sem celular, sem lista de verificação, sem prancheta, o mínimo possível de artefatos que demonstrem ou tragam a percepção de que vocês estão verificando alguma coisa. Então essa é a primeira premissa. Pé descalço, né? No termo livre aí. Pé descalço, peito aberto e mente aberta. Procurem preferencialmente pessoas que vocês não interagiram ainda. Aquele cara novo, aquele cara mais quieto, aquela mulher mais distante, ou aquela pessoa que você ainda não conheceu. De repente você é o novo, ou o teu gestor é novo, né? A gente está aqui para passar isso para os gestores de vocês também. Escolham algumas pessoas que vocês percebam que vocês ainda não tiveram tanta interação. Comece a conversa perguntando sobre a pessoa, tentem conhecer mais da pessoa, né? Perguntas como eu falei alguns exemplos um pouco mais cedo, né? Me fala sobre o seu trabalho, me fala o que é o teu trabalho, né? Me fala como que é teu dia, o que você faz aí no teu dia a dia, me fala o que você gosta, o que você não gosta do seu trabalho. Isso vai revelar bastante coisa. Vou trazer um exemplo mais para frente sobre esse tipo de pergunta. Você pode fazer perguntas, né? Qual é o tipo de interação momento que ele mais gosta no dia dele, né? Óbvio que o cara às vezes vai falar quando eu termino o trabalho ou quando eu paro para fazer um lanche, mas aí você pergunta, explora um pouco mais. E o que mais? Qual seria uma segunda coisa que você mais gosta no seu trabalho? Pergunta para ele como que seria um dia bom, um dia perfeito, um dia legal na rotina de trabalho, né? Se ele trabalha viajando 14 dias embarcado, qual dos dias foi um dia legal para ele, né? Se ele trabalha de segunda a sexta, que dia que geralmente as coisas funcionam melhor? Da mesma forma, os dias ruins, né? Quando que é um dia ruim? O dia ruim é o fechamento do mês. Sei lá, ele vai trazer algum exemplo do dia a dia dele. E aí você começa já, depois que você conhecer um pouco a melhor pessoa, o desafio é você começar a identificar aonde estão as armadilhas, né, do dia a dia daquela pessoa, né? Você pode fazer perguntas como, onde que é mais propício aqui de você ou outra pessoa cometer um erro nessa operação? A gente às vezes fala, onde que você pode errar aqui é meio direto, as pessoas se fecham, mas você pode projetar isso para frente, você pode projetar uma forma mais em terceira pessoa. Se alguém vier fazer essa operação algum dia, onde é o local mais provável, a operação, ou o momento mais propício dessa pessoa errar? Né? O que poderia acontecer de pior aqui nesse processo? Então, assim, são várias perguntas. A gente pode até, Wilbert, compartilhar talvez aí um playlist aí de algumas perguntas que o pessoal pode usar e adaptar, tá?
De novo, não sou fã de lista pré-determinada, mas algumas pessoas precisam aí de uma orientação, de um guia, de um ponto de partida. Então, esse é a sua entrega, né, no dia a dia. O que a gente pede agora é que você monitore e faça isso por uns 5, 7 dias, envolva outras pessoas operacionais, líderes e supervisores formais e informais, para que façam o mesmo também na rotina de vocês e compartilhem de volta com a gente, cara, porque eu acho que o aprendizado operacional não fica só na esfera da organização de vocês. A gente quer aprender também o que vocês aprenderam. E aí, para isso, eu vou convidar vocês para compartilhar no LinkedIn, que eu acho que é uma rede que a maioria de nós estamos aqui. Como que foi essa experiência, né? O que vocês descobriram, o que vocês aprenderam, o que funcionou, se é que funcionou, talvez não funcione. Então, assim, como que foi essa experiência? Compartilhe lá no LinkedIn, me marca para eu poder ler e conhecer e aprender com vocês, marca o Vilbert e o podcast dele. E aí a gente tem um extra aqui, que é para a galera que colocar isso em prática, ter a iniciativa e investir tempo e esforço nisso. A gente tem uma surpresa, um incentivo, digamos assim, para aqueles que fizerem isso, os 3 ou os 5 primeiros que fizerem isso aí no LinkedIn me marcarem, num período de uma semana, eu tenho uma surpresa aí para vocês, um incentivo legal para um trabalho que a gente vai fazer em final de abril. Não, peraí, que eu quero saber que incentivo é esse, né, cara? Vai que esse incentivo muda tudo, né? E olha, aproveitando que a gente vai falar do incentivo, eu quero te incentivar a registrar o seu like aqui. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, né? A gente está falando de segurança psicológica, a gente trouxe um humorista profissional e é supervisor de HSE de uma multinacional aqui para falar do humor na SST. A gente está trazendo muitas atualizações, então acho que vale super a pena estar conectado aqui no SST Update Podcast. Qual que é esse incentivo aí, Alex? Fala pra gente, cara. Opa! Vamos lá. Dia 29 e 30 de abril, alguns dos meus colegas aqui já sabem, estou facilitando um curso da instituição britânica chamada IOSH, é um curso chamado IOSH Coaching for Safety. Vai ser um curso remoto de 2 dias, né, o dia todo, em parceria com um colega meu de São Paulo, o Fábio, da LC Learning. E aí eu conversei com ele, convenci, amassei a carne lá, falei, Fábio, vamos dar um incentivo para a galera que participar desse podcast e trazer algum aprendizado operacional para participar do curso com desconto. Então é um cupom de desconto aí de 10%, para os ouvintes aí do podcast que participarem desse desafio e entregarem algo de volta aqui para a gente, para trazer vocês aí, fazer um incentivo e compartilhar essa experiência do curso também com quem estiver participando. O Fábio é o Fábio Gregório? Ele mesmo. Menção honrosa ao mestre e amigo Fábio Gregório. Tenho muita estima. Legal demais. Aonde eu ouvir o nome do Fábio, eu faço questão de fazer a menção honrosa. Um ser humano que eu, pude conhecer e ter um espaço legal aí. Bacana ver vocês voando juntos. É isso. Águia emparelha e voa com águia. Obrigado aí, Alex. Vamos lá. Dito isso, inclusive, nós tivemos aqui uma previsão, né? Algo premeditado. A Janaína colocou: fazendo isso, vamos descobrir uma empresa diferente, bem diferente. Eu também acredito nisso. Muito bom, Jana. Muito bom, isso exatamente. E olha, se o Arthur for de Minas, lá em Minas o pessoal fala, aí deu palestra. Rapaz, o Arthur escreveu um negócio aqui, cara, bonito demais. Os principais ativos de qualquer empresa são as pessoas, as interações das mais variadas formas e para os mais diversos públicos. É a base para a perenização, falamos de longo prazo aí um pouco atrás, né? E das boas práticas, né? A base para a perenização das boas práticas. Arthur, sensacional, né, cara? Bom, e agora vamos para o próximo quadro, então, Alex. O próximo quadro é o seguinte. Quem seria... Bom, deixa eu colocar aqui o próximo quadro e colocar um novo áudio lá também. Vamos lá. Quem seria, então, esse é o quadro Indicação de Honra. Quem seria uma pessoa de muita referência para você no assunto de saúde e segurança do trabalho, gestão de SST, enfim.
quando a gente fala disso, cara, me fala quem seria hoje, talvez a maior, uma das suas maiores referências que você admira tanto, que entende que essa pessoa deveria estar aqui como convidado, compartilhando ali, né, das suas experiências, cases, e ser um convidado aqui do podcast. E aí faça então a sua indicação de honra. Vamos lá, cara. Cara, legal. A minha indicação de honra, cara, não foi difícil assim de pensar e de escolher, por várias razões. É uma pessoa que eu tenho muito apreço e honra de um nível pessoal, né? Assim, alguém que, pô, é meu amigo de coração, é alguém que eu desejo tudo de bom e tenho um apreço pela família dele também. É uma pessoa que é muito próxima e teve um desenvolvimento de carreira muito parecido com o meu, ou seja, então eu tenho muito espelho e vejo também muito daquilo que eu fiz nele, ou seja, a gente troca muito. É um cara que tem desenvolvido um trabalho muito legal também em uma das empresas que eu passei. Foi meu gestor, tive a oportunidade e a sorte de ter ele como meu gestor. E ele está aqui com a gente, ele é o Arthur Aiello, hoje, né, já galgando aí espaços internacionais, né, nessa empresa que a gente trabalhou junto e ele continua lá. Então, assim, o Arthur é o cara que eu tenho muita honra, tenho muito apreço, tenho muita admiração, faz um trabalho fantástico, tem uma visão sobre a profissão de segurança ímpar também, tem uma visão sobre gerenciamento de pessoas e sobre lidar com pessoas, que a gente acabou de falar, né, também muito próximo daquilo que eu acredito que deve ser feito. E eu acho que ele encaixa muito no perfil e na tua dinâmica aqui do podcast, Wilbert, para os próximos episódios, para os próximos ouvintes, porque ele traz muita da realidade como ela né? Não vai ser um cara, um autor renomado lá da Austrália, que ninguém sabe realmente como as coisas acontecem, sabe? Ele tá aqui com a gente, tá aí no dia a dia, veio dos níveis aí mais baixos na formação de segurança também, ou seja, começou de baixo, não é alguém que caiu de paraquedas. Então, o Arthur Aiello está aqui com a gente, é a minha indicação. Espero que vocês consigam alinhar a agenda, espero que vocês consigam trazer para os próximos episódios aí muito do que ele tem feito, né, nos últimos anos e do que ele está planejando aí fazer para frente, que ele é um cara para ficar de olho aí, tem muita coisa legal acontecendo na esfera dele. Rapaz, isso não é uma indicação de honra só não, hein, Arthur? Isso amigo. Pô, tá rolando algum churrasco aí por trás, não é possível. Nesse nível, a pergunta que fica e aí, Arthur? Topa a indicação? Topa o desafio? Aceita, sim ou não? Coloca aí pra gente poder saber. E caso aceite, caso curta a ideia, depois o Alex faz a ponte dos contatos e a gente marca aí a data, certo? O Arthur, né, eu tive o prazer de conhecer por intermédio do grande, novamente, né, grande ativo, atacante, jogador, cara, Thomas Doro. Por intermédio do Thomas, eu tive lá, né, no evento da Bridge, grande Maurício, lá também fez um evento muito legal. O Arthur esteve lá brilhando, enfim, não deu pra gente conversar muito ali, muito dinâmico ali o evento, mas mandou bem pra caramba lá. O Arthur aceitou, cara, será um grande prazer. Então, haja coração, amigo. Bom, seguinte, estamos chegando na etapa final aqui, né, do programa e a gente tem ainda mais um quadro e também tem um aviso. Então, eu vou começar aqui com aviso, tá? Muito importante e, claro, tem mais um quadro para a gente poder fechar, tá? E o aviso é...
Pois é, falei, não saiu o som de novo, né? Obrigado, Iraci, obrigado. Agora voltou o som. Bom, tô falando aqui do episódio da Ana, né? Ana Briceño Greterol, né? Estará aqui conosco, uma grande fera, ítalo-venezuelana. Então vai ter aqui a Udina como co-host para a gente poder tornar sempre bem claras aqui os conceitos, as conversas. Tá? Agora tá com som aí, pessoal, só me dá um feedback aí, tá certo? Então, segunda-feira que vem, o episódio sobre neurociência na SST. Vai falar muito sobre neurocomunicação, neuromarketing e EHS para prover o engajamento. Enfim, vai ser um grande episódio. E aí, como não saiu porque o áudio estava off, a Ana foi minha gestora, né, Latam, numa gigantesca consultoria de cultura de segurança e fatores humanos. Né? Bom, uma fera, uma gigante, e vai ter muito aprendizado aqui. Então fiquem ligadinhos nesse episódio e vamos voltando aqui para a nossa conversa, né? Bom, então, Alex, recado dado, eu quero te convidar para o último quadro aqui, então. E eu também preciso colocar o áudio desse quadro aqui, então vamos lá. Muito bem, o áudio entrou agora aí. Esse é o quadro Mensagem de Propósito. Tá? Como é que funciona esse quadro? É o último quadro, a gente já está se despedindo do programa, mas esse é um quadro muito importante. Né? Que é o seguinte, Alex, você tem uma história, você tem um porquê. Né? Por que você faz o que você faz, qual que é o propósito de tudo que você faz. E agora, nesse fechamento desse episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem que dá sentido ao propósito de tudo que você faz, para que depois a gente faça as honras aqui das despedidas e tal. E vamos que vamos, porque o papo foi rico, merecia até outro. Mas vai lá, cara, manda bala. Não, legal. Cara, obrigado. Cara, minha mensagem de propósito, ela vai começar muito simples, assim, cara. É a seguinte, seja o melhor que você possa ser, sabe? E, de novo, seja o melhor que você possa ser, aquilo que faz sentido para você. Dentro da sua profissão também, ou seja, não existe distinção do teu pessoal e profissional, você é uma pessoa só. Seja o melhor profissional de segurança que você possa ser. Você entregue o seu melhor. E acredite que aquilo que você faz impacta as pessoas, faz diferença. Talvez a gente não consiga perceber. Talvez a gente não perceba todo o impacto, né? Talvez o impacto seja de segunda ordem, mas saiba que o que a gente faz na área de segurança, na área de prevenção, na área de cuidado das pessoas, é um trabalho muito nobre. Eu demorei um pouco para perceber isso, sabe? Demorei alguns anos para entender realmente que o meu trabalho era além do checklist, era além dos requerimentos. Meu trabalho era com pessoas e impactando a vida das pessoas. E eu acho que isso me ajudou a mudar a percepção de muitas coisas com relação à importância do trabalho. Então, seja o melhor profissional de segurança que você possa ser, cada dia, a cada momento, né? Busque o seu melhor, dentro da sua realidade, dentro das suas necessidades, dos seus desafios. E eu acho que dessa forma a gente vai transformar os locais de trabalho em locais de trabalho mais seguros e melhores e, consequentemente, num mundo melhor, né? E, se possível, a gente conseguir estender isso para fora dos muros da organização, com alguns trabalhos adicionais, seja ele voluntário ou não, seja ele social, aí eu acho que fecha o ciclo, sabe? É algo que eu tenho buscado e eu vejo alguns colegas buscando e fazendo. Tomás é um das rápidas referências que eu vejo aqui na participação, né? A Thay Ribeiro também faz alguma coisa nesse sentido, e com certeza outros colegas fazem, só não sei. Então, acho que a mensagem de propósito é essa, Wilbert, faça o seu melhor, seja o melhor profissional de segurança, saiba que você está fazendo a diferença para o mundo de uma forma melhor, e não pare por aí, continue expandindo as atuações, as interações para fora do limite organizacional. Fera demais, Alex. Você me lembrou de uma fala do Mário Sérgio Cortella, né? Que fala, seja sempre o teu melhor,
né? Se for o melhor do mundo, ótimo, mas é o seu melhor, né? Então ele fala muito de capricho, né? Do excelente, de fazer o melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Então, Alex, eu te agradeço, cara, inspirado nisso, eu também quero deixar uma mensagem de propósito, e essa mensagem é uma frase muito forte, que faz muito sentido para mim, e eu espero que inspire os corações aqui agora para a gente se despedir em alto estilo. E a frase é: se o que você faz não transmite uma energia que vem da alma, então você ainda não encontrou o seu propósito. O propósito inspira, impacta e transborda. Então eu quero te agradecer por ter estado aqui. Eu quero agora, quem ficou até agora aqui, né, a gente teve alguns problemas técnicos, tive que adicionar uma nova fonte de áudio aqui, enfim, mas bacana demais, obrigado por ter ficado junto até aqui, né? Alex, último speech aí de despedida para a gente poder soltar, e na sequência a gente vai entrar com a vinheta do Cruzeiro. Esse evento que haja coração, amigo. Como diz o Álvaro lá, né, cara? Uma experiência inigualável. Se existem excelentes eventos de encontros de SST, imagina o que é a bordo de um cruzeiro. A gente não precisa falar que é a maior experiência hoje disponível no mercado. Então, a gente vai ficar com essa vinheta, mas Alex, faz a tua despedida e vamos que vamos. Eu só agradecer, Gilbert, pelo tempo, por colocar essa oportunidade, os colegas que interagiram aí, muita gente que eu admiro e tenho muito apreço, então para mim foi um prazer e um momento muito, muito legal aqui, pessoal. De coração, muito obrigado. Obrigado, Alex. Então, fiquem com a vinheta do Cruzeiro e até o próximo episódio. Vamos embora. Excelente noite.